Olá, família Brindamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber o nosso vídeo em tempo real, assim que subirmos no YouTube. Dê um like se você gostar, compartilhe com seus amigos. Eu sou o pastor Frank Lima. Trabalhei mais de 30 anos na Assembleia de Deus, Templo Central aqui no Ceará. Bem verdade que quase 10 anos fui pastor de igreja. 2 anos estive trabalhando numa loja montando recursos para ser itinerante. 10 anos viajei pelo nosso país pregando a palavra. E saí desse meio em 2014, deixei de frequentar as reuniões de obreiro e as escolas bíblicas, as convenções, porque eu não tenho mais concordado com a forma que o sistema trabalha. Eu já não concordava desde o início. Estive procurando servir ao Criador no lugar que ele de fato não habita, não está lá. E desde o início, meus irmãos e eu somos prova de que sempre aparecia um filho de Belial perturbando a minha vida, atrapalhando e vendo que, na maioria dos casos, quem estava na direção dessa coisa não é o pai, né? Mas sim, são adeptos de Satanás, servos do dinheiro, e na hora que falarem a verdade, todo o império cai. Pois bem, e aí, já desde 2014, até agora, 10 anos, que eu estou trabalhando com artes, trabalhando com desenhos. São desenhos das empresas DC Comics, Marvel, Panini, Top Cow, Dynamite, e a gente faz esses personagens num papel especial chamado 60 quilos, e a gente envia para uma agência de desenhos, agência Comic, e são vendidos, ofertados em leilões. São para americanos, canadenses e para outras pessoas do mundo que acessarem. Mas eu tenho estado dodói, muito tempo sentado, deu uma alteração no meu sangue, eu tenho me tratado, tenho desenhado pouquinho, mas todo dia a vida da gente é comprada, né? Então eu gostaria muito de trabalhar somente com o YouTube. Eu gostaria de passar os meus conhecimentos, minhas experiências, os milagres, os sinais, as pataquadas, as pegadinhas da fé, que tem muito, está cheio por aí, as videocassetadas e as brincadeiras de mau gosto que tem o tempo todo, né? As mentiradas toda a problemática que existe, né? E quando junta tudo, a gente sabe de uma coisa, que o Deus desse mundo, desses sistemas, é a grana, o dinheiro. Se tirar esse Deus, nada funciona. 99% dos problemas dos irmãos da igreja é falta de dinheiro. Se os líderes repartirem um pouquinho com cada um, acabam os problemas e Deus é glorificado. Pois bem, mas eu quero falar de experiência da minha vida, de amigos, de coisas que ocorreram comigo. O meu nome é Francisco de Lima Souza. E aí, quando eu era criança, eu nasci aqui no Ceará e fomos para Rio Grande do Norte, para a empresa Maísa. Meu pai trabalhou muito na Maísa. E aqui onde a gente mora, aqui onde eu nasci, é Quixeré, Lagoinha, município de Quixeré. É uma serra que faz parte do município de Quixeré. Fica localizada na chamada Chapada do Apodi, região Jaguaribe, ou região Jaguaribana, Ceará. Nasci aqui, estava em Mossoró, lá no galpão da empresa Maesa, chamado Galpão da 16, da quadra 16. Era assim que chamavam. Tinha as quadras, tinha as avenidas, né? E depois meu pai ganhou uma casa na vila central da Maísa. Foi um lugar tão divertido de morar. Eu acho que eu tinha 5 anos de idade, e por ser Francisco, minha mãe começou a me chamar primeiro Tiquim. Me chamava Tiquim. Depois começou a me chamar de Chico. Tem até um adágio popular que diz que roupa que dá em Chico também dá em Francisco. Só que aí eu era criança, ia Chico, eu achava tão estranho, que apelido merda, né? Eu ficava pensando, eu era criança, que apelido estranho, Chico. E aí teve um sacana, que uma vez chegou assim, um cara lá, e falou assim: ei, teu nome é Chico? Chico é nome de macaco.
Todo macaco é Chico. E eu era criança, né? Eu fiquei tão desgostoso com o meu apelido, Chico, macaco. Aí fiquei, né, encabulado com aquilo, né? Então, já, quando eu retornei, já menino grande, vim para cá de volta, viemos morar aqui na Vila Nova, um povoado aqui de Lagoinha. Lagoinha, município de Quixeré, já foi cidade, mas foi membrada novamente no município de Quixeré. Continuou sendo distrito. Ele fomos morar na casa que o meu pai comprou a um tio-avô chamado Pedrinho. Pedrinho, tio-avô. Na verdade, já comprou ao tio Chico Cândido, Francisco Cândido. E estava morando lá e eu vinha me tornar adolescente. E tem uma família de uns amigos meus, que era a família do seu Zé de Neném. Zé de Neném ficava para o lado da outra rasteira, próximo lá da Vila Nova, né? E ele tinha uns filhos, e tinha o meu amigo, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, que eu andava muito com um dos filhos do Zé de Neném, os meus amigos, que hoje ele mora na rua, aqui de casa eu tenho a rua onde eu moro aqui, na Rasteira, é um sítio aqui de Lagoinha, e lá na frente tem uma oficina mecânica de motos, que é dele, né? E aí, eu andava com esse meu amigo caçando na mata, íamos para a sede de Lagoinha, para a cidadezinha aqui, de bicicleta, a gente andava, conversava, era muito amigo, e eu sempre respondia como Chico, né? Pois bem, vamos remontar mais um pouquinho, vamos falar de outra situação, depois eu volto para aqui. Eu ainda era criança, tinha 9 anos de idade, 8 a 9 anos, morando em Lagoinha. E depois eu retornei, voltando para a Vila Nova, para a casa do tio Chico Cândido, né? Que era a casa que tinha sido do tio Pedrinho, Chico Cândido, já mais adolescente. Voltando um pouquinho, eu tinha 9 anos de idade, morava aqui na sede de Lagoinha, do distrito de Quixeré. E a televisão que passou a ter em todo o município era novidade. As primeiras TVs que surgiram ali, tinha um comerciante chamado Antônio Felício. O Antônio Felício comprou uma TV, aí tinha o João Nel Nilo, que era marido da minha professora, Mazinha. Mazinha era uma professora. Eles compraram uma TV pequena, já colorida. Em frente à minha casa tinha o Vicente. Em frente à casa da gente tinha o Vicente, que era dono de um bar. Chamava ele de Vicente Cabeção. Ele tinha uma TV também. Algumas dessas TVs, elas eram pretas e brancas, mas as pessoas diziam, olha, a minha TV vai ficar colorida. Compravam uma tela esverdeada, um vidro esverdeado rosa e botavam na frente. Era só isso. De preto e branco ficava apenas rosado ou esverdeado, né? Mas aí, eu com 8, 9 anos, já fazia um tempo que a gente via TV na casa do João Nel Nilo. E ele tinha vários meninos. Eles se tornaram, tipo assim, amigos da gente. Ali os filhos do seu João Nel Nilo e Dona Mazinha. E a gente via desenhos lá, começamos até a desenhar na época. Aqueles desenhos lá passava He-Man, Thundercats, Corrida Maluca, Leão da Montanha, os desenhos de Hanna-Barbera. Faísca e Fumaça. Quem mais? Vários desenhos de Walt Disney, Pato Donald, Pateta, tudo aquilo. E a gente começou até a fazer o desenho do Super Amigos, desenho do Batman, desenho da She-Ra, desenho de He-Man. E aí o seguinte, o tempo passou, depois da adolescência eu retornei para Mossoró, Rio Grande do Norte, deixei de ver TV na casa do João Nel Nilo e os meus amigos, que tem um deles que eu não vou citar o nome, o João Nel Nilo, esposo da Mazinha, que foi minha professora, deixei de ver TV na casa dele. Também depois que estive morando aqui na Vila Nova, na casa que meu pai comprou ao tio Chico Cândido, que foi do tio Pedrinho, eu caçava muito com meu amigo lá, filho do Zé de Neném. Eu já tinha, na época, 13 a 14 anos. Retornei para Mossoró. E lá em Mossoró aceitei a fé. Quando eu aceitei a fé,
que foi fazer o meu cartão de membro, naturalmente, qual é o seu nome? Francisco de Lima Souza. Então, eu fui registrado não como Chico, porque o meu nome de certidão de nascimento não é Chico. Chico é um apelido que a pessoa dá para alguém, né? É Manuel, chama Mané. Eu tenho um irmão que é chamado, o nome dele é Manuel, chama ele de irmão Neco. Eu tenho outro que o nome do meu irmão mais velho é Antônio, chama ele de Toim. Em alguns lugares chama de Tony, né? E a minha irmã mais velha é Francineide, o nome dela, Francineide, chama ela de Neide. Meu nome é Francisco e me chamava Chico, só que no cartão de membro Francisco de Lima Souza. Quando eu me tornei auxiliar de trabalho, então eu falei, eu passei a dar o meu nome. Qual é o seu nome? Francisco Lima, pronto. A nossa família é Lima, então Francisco Lima. Depois até que eu pesquisei e vi que Chico é apelido, e que o nome Francisco é um nome francês e quer dizer homem livre. Aí eu falei, dá certinho, você é um homem livre, né? Homem livre, Francisco. Pois bem, então, eu morei em Mossoró, morei na Maísa novamente, fui para Fortaleza, capital do estado do Ceará. Lá eu fiquei residindo, conhecido como Francisco Lima. Aí os meus primos, o Tonico, meu primo Antônio, chamava Tonico, ele passou a dar o nome dele de Antônio Lima. O irmão dele, Dãozinho, João, passou a dar o nome de João Lima. O meu irmão Manuel, chamado Nequim, ele passou a dar o nome dele de Manuel Lima. E o meu irmão Francisco das Chagas, o mais novo, passou a dar o nome de Chagas Lima. Todo mundo o nome com Lima no sobrenome. Tudo normal. Aí minha sobrinha, filho do Manuel, que é chamado Nequinho, Ruth Lima. Outra filha dele, outra sobrinha minha, Miriam Lima. Então, Francisco Lima é o nome normal. Então, eu vim a ser seminarista e ser pastor Francisco Lima. Pronto, isso aí. Então, quando eu comecei a ser itinerante, eu pensei assim, eu queria abreviar mais o meu nome. Francisco é um nome grande. Se eu botar Francis, é feminino. Francis era o nome da esposa do Jimmy Swaggart, lá dos Estados Unidos, um televangelista. Então, eu vou botar Frank Lima, para ser mais rápido, para ser mais contundente, abreviado, mais sintético, né? Ao invés de Francisco Lima, porque muitos não querem dizer Francisco, acho que cansa a língua. Francisco. Então, Francisco Lima, eu vou abreviar nos meus DVDs, nos meus CDs, no meu material, vou botar pastor Frank Lima. Mas o meu nome mesmo é Francisco Lima, abreviado Frank Lima. Aí o que acontece? Resumindo a história, quando alguém, algumas vezes, quis tentar me humilhar, tentar me desprezar, aí a irmã falou, ei, irmão Chico, Chiquinho, tudo bem, Chico? Eu entendia que era uma forma de querer me depreciar, querer fazer hora comigo e tal. Eu sempre levei na brincadeira, tudo bem. Eu não falo aqui do lugar que eu moro, né? Eu fui pastor em Hererê, aqui vizinho, a região jaguaribana, vizinha Iracema, vizinha Pereiro. E assim que eu cheguei em Hererê, havia um presbítero, Agacildo, o nome dele, ele era presbítero. Assim que eu conversei com ele, ele disse, olha, o pastor de Iracema, o Ira Noviksen, ele profetizou para mim que eu vou ser pastor. Eu falei, amém, vai chegar o tempo. Só que eu acho que ele queria que aquela primeira cidade que foi desmembrada para mim, eu já passasse para ele, né? Eu sei que ele não era satisfeito comigo ali. Ele era amigo, mas ao mesmo tempo sempre com o pé atrás. Aí depois que eu saí de lá, ele me viu algumas vezes e disse, ei, irmão Chiquinho, tudo bem, irmão Chiquinho? Só que aí ele foi chamado para ser pastor de igreja. Quando me viu, pastor Francisco Lima, senhor pastor. Aí um dia eu fui até Quixadá, onde soube que eu ia pregar, pastor, eu vim aqui só para lhe ver, soube que o senhor estava aqui. Ele queria me depreciar alguma vez, falar, Chiquinho, não sei o quê. Mas aí quando foi pastor, ele falou, opa, é colega, né? Tem que ter ética, tem que ter decoro, tem que ter decência. Chamar ele de Francisco. Então, assim, eu digo que alguém que me conheceu aqui no lugar,
Se quiser me chamar de Chico, porque o Chico, não tem problema não. Chame da forma que você quiser. Só que assim, qualquer um profissional, qualquer uma pessoa, porque o seminarista ele é um profissional, porque o pastor é um profissional, o padre é um profissional, o vereador é um profissional, um prefeito é um profissional, um policial é um profissional, um delegado é um profissional, um advogado é um profissional, um juiz é um profissional, um técnico é um profissional. Então, esse pessoal não dá apelidos. É o doutor Ormar, é o doutor Ferreira, é o soldado Aloísio, é o inspetor Meira, é o inspetor Oliveira. Eles assim, eles não nos dão de apelidos, né? Então quando eu vejo alguém, às vezes, procurando um apelido antigo de quando era criança, adolescente, eu acho uma coisa meio estranha, mas para mim é normal. Se alguém quiser me chamar pelo nome que me conheceu, mas vamos para as pataquadas, né? Vamos para o principal. Sim. Então, eu estava sendo pastor já em Catarina, que fica vizinho a Copiara, vizinho a Tauá, vizinho a Arneiroz, a Saboeiro e a Mombaça. Uma serra fria, um lugar povoado, uma cidade muito bonita. E eu tinha pegado uma moto velha, muitos anos trabalhando, troquei a moto velha com a 97, pagando as parcelas. E não era nem quase com dia de igreja, era uma coisa que eu tinha, um negócio que eu tinha. E aí eu fui, peguei a moto 97, troquei com a 2000, peguei uma 2000, troquei com... Era no ano 2001. Troquei com um Fiat Uno Mille 95. O Fiat tinha uns 5 anos de uso, mais ou menos. E aí, na ocasião, ele tinha umas bocazinhas de fone, uns fonezinhos atrás, no porta-mala dele tinha um rádio. E aí um dia, tinha um rapazinho que congregava comigo, chamado Delmo. Ele veio de São Paulo e tocava muito bem violão. E eu falei, Delmo, vamos gravar umas músicas? E aí ele pegou o violão, começou a tocar e eu comecei a cantar. E eu tinha um microsystem e peguei uma fita de 60 minutos. E aí botei para gravar um lado, gravar outro, gravando música, só cantando aleatoriamente. E gravei a segunda fita e a terceira. 47 músicas. Uma delas. Tão lindos teus olhos, teus cabelos, o amor perfeito, os cravos de tuas mãos, o amor agudo no teu peito, te amo desse jeito, tu és minha canção. Te amo, Jesus, sem você não sei viver, eu não posso te perder, tenho de sorrir e até chorar de amor. Tu és a flor mais linda, a luz que me ilumina. Tu és meu Criador, meu Criador. 47 músicas que nós gravamos assim, acústico, só voz e violão. Peguei essas fitas, vim aqui no Ceará buscar o meu pai. Porque um senhor latifundiário lá de Catarina, vizinho meu, o senhor Eduardo, ele me chamou um dia, pastor, eu tenho 2 casas e tem um riacho lá, tem água. E tem uma plantação de mangueiras e um canavial. Eu queria 2 pessoas que morassem naquelas casas. E podia cuidar daquelas canas lá, e a gente dividia as canas, dividia as mangas. Ia só morar e cuidar daqueles terrenos, plantar se quisesse. Você tem pessoas da sua confiança que pudesse arranjar umas 2 pessoas? E aí eu falei, eu tenho o meu pai e o meu irmão. Aqui eu confio em todo mundo, mas quem eu convivi com eles e morei com eles e vi que são trabalhadores e responsáveis quando pegam um terreno desse, uma casa assim, é meu pai e meu irmão. Meu irmão Manuel Lima, né, o Nequim. E aí eu vim buscá-los aqui. E levei, e eles moraram 2 anos comigo. Depois eu entreguei que eu ia ser itinerante. E aí o seguinte, quando eu vim, o meu irmão mais velho, ele tem lá em Lagoinha, na parte principal, que eu estou morando aqui no sítio, na Rasteira. Ele tem um bar, mas agora está fechado. Tinha um barzinho. E eu cheguei lá,
bonitinho, arrumadinho, e botei aquelas fitas com aquela música, só voz e violão, as músicas bonitinhas. E começou a tocar aquelas músicas e mostrei para ele, e ele mostrando para uns amigos, né? Mostrando para uns amigos. E, inclusive, dessa feita, eu acho que quem me viu foi um daqueles amigos, de quando eu tinha 8, 9 anos, filhos do seu João Neonila, esposo da Mazinha, que foi minha professora. Algum daqueles amigos ali, ou mais deles, me viram. Quem eu era agora? Ah, meu irmão, pastor Francisco Lima. Pastor Francisco Lima. E aí, eu sempre vinha, eu já era pastor, eu sempre vinha aqui, pregava numa cruzada, fazia um movimento, evangelizava sempre, desde a partir dos 16 anos que eu sempre vim visitar, era sempre Francisco Lima e depois pastor Francisco Lima. Então meu irmão falou, olha, um dos nossos amigos, filho do João, né, o Mila, né, ele chegou para mim e disse, rapaz, eu não concordo com uma coisa dessa. Né? Você conhece um amigo, um camarada, e chama ele do nome, né? Chico, coisa do tipo. Aí de repente o cara agora já aparece com outro nome, agora é Francisco Lima, né? Eu não concordo com isso, né? E aí o seguinte, depois que ele falou isso, às vezes que eu passei por ele, eu assim falei, cumprimentei, eu vi ele fechado para o meu lado. E houve uma mudança ali. Depois ele montou uma loja de peças, de bicicleta, alguma coisa do tipo. Às vezes que eu passei pelos irmãos dele, era um sorriso só. Sempre foram alegres, os irmãos dele, todos eles, todo mundo. Mas ele, aquela questão do nome, porque me conhecia como Chico, ninguém tinha nem tanta afinidade, não. Não, eu conversava mais com o irmão dele. Era até o Irã. O Irã, ele partiu num acidente, ele faleceu. Conversava muito com o Irã, brincava, conversava com ele. Né? Muito alegre e simpático. Ele, o neném, os irmãos dele, as pessoas. E ele ficou com algum estigma, alguma coisa diferente assim para o meu lado. E não me cheirou bem mais por um problema, o meu nome. Porque eu era apelidado de Chico quando tinha 8, 9 anos de idade, que ele me conhecia mais nessa época. E de repente agora, o meu nome, que é mesmo, no cartório, no documento de nascimento, na identidade, Francisco, então parece que foi errado. Francisco Lima. Então isso afetou. E nunca mais eu passei por ele, eu vi ele me viu como uma persona não grata, uma pessoa estranha agora, por causa disso. Uma coisa que não tem muito sentido. Mas vamos agora encerrar esse assunto, que não é muito profundo, né? Aí tem aquele amigo, aquele outro amigo que eu falei, filho do seu Zé de Neném, né? Tinha filhos e filhas. Que eu andava junto com ele, ia caçar na mata. A gente caçava de espingarda, andava, íamos para a rua, brincava muito. Eu fazia muito brincadeira, sempre fui muito gozador. Sempre fui muito brincalhão. Né? Muito brincalhão. E muito zoeiro, muito zoeiro. E ele ria das coisas. Então, eu passei a vir várias vezes, já depois de adulto, me apresentando como o pastor Francisco Lima. E ele me viu. Ele me viu sempre, né? O pastor Francisco Lima. E aí eu lembro que, quando eu retornei em 2013, de volta de São Paulo aqui, para o Ceará, e vim aqui para Lagoinha, município de Quixeré, onde eu nasci, o seu Zé de Nenê, o pai do meu amigo, que eu não vou citar o nome dele, o pai do meu amigo, estava oferecendo um terreno dele, terreno com casa, para vender. A casa antiga, que eu passava por lá para sair com meu amigo para caçar na mata, e para ir de bicicleta para a rua, para a gente passear. Estava vendendo por 70 mil. E eu disse a ele que eu tenho uma conta no banco, no Bradesco, e o banco financiava um carro ou uma casa. Dinheiro não tinha, mas tinha um crédito para financiar. E aí ele disse, eu vendo pelo banco, porque eu negocio, porque eu ainda estou com toda a sanidade. Se os meus filhos não concordarem, eu não estou nem aí. Só que eu, Francisco Lima, Frank, eu não pensei direito, né, porque ele tem vários filhos e filhas. E se algum deles não assinasse e não concordasse, desmanchava o nosso negócio depois, né? Principalmente, talvez, depois da morte dele. Eu não sei, né, como é muito processo. Eu sei um pouco porque... Mas eu procurei um contador, o contador começou a fazer uma papelada, e nós fomos até o cartório, ele, eu e esse meu amigo, que caçávamos juntos, que íamos para a rua juntos, e que hoje na minha rua ele tem uma oficina de moto, né? Oficina de moto.
E lá no cartório, a mulher disse que só podia assinar se todo mundo assinasse. Aí acabou não dando certo o negócio. Só que com o contador eu descobri que havia um débito que o seu Zé Neném tinha do terreno, um débito de 70 mil reais. Só que prescreveu, foi perdoado, ele não devia mais nada. E aí, eu falei para ele ficou festivo, alegre. Rapaz, quer dizer que eu não devo mais nada do terreno, não preciso me preocupar, não. Então eu, Frank Lima, paguei as despesas lá do contador. Paguei as despesas lá, acho que foi menos de R$ 200 na época, em 2014, por aí. Eu paguei as despesas, mas o negócio não foi feito. Mas ele ficou feliz, ele disse, olha, lá no meu terreno, se você quiser, eu vou doar um chão de casa para você construir. Um dia, se você quiser construir, eu dou o terreno. Que justamente, ele disse que era próximo da casa da Osana, minha prima, filha da minha tia, irmã de meu pai, que morava lá, pertinho lá no local. Um terreno que hoje esse meu amigo, ele faz rally lá, faz corridas de moto, faz um evento esportivo lá, nos domingos, aqui ele faz um evento lá. Aonde tem esse terreno, ele disse que doava. Eu falei, não, obrigado, eu não vou aceitar, tá tudo certo. Ele disse, mas se aceitar... E naqueles mesmos dias, a minha esposa e eu abrimos a supervisão na Herbalife, uma empresa de produtos de bem-estar e saúde, de nutrição. E eu passei até uma quantia, acho que uns R$ 400 para uma irmã desse meu amigo, né, filho do Zé Neném, de produtos para ela. E, na verdade, nós deixamos até com ela, nem cobramos nós, acho que era uns R$ 400 na época. Era uma grana, era um dinheiro. Era o lucro todo da gente. A gente deixou com ela lá, né? Mas vamos vamos encerrar. Vamos aqui para. Então, quando foi agora, acho que no ano passado, mais ou menos, no ano passado, o meu carro deu um problema na bobina de ignição e morreu. Perto da casa desse meu amigo que caçávamos juntos, que andávamos juntos. E eu fiquei tentando reanimar o carro não funcionava, eu fui até a casa dele, a oficina de moto, bem ali na frente. Eu cheguei lá, deixei meu filho esperando. O carro deu trabalho a gente, ele morreu 5 horas. E quando foi umas 6 horas, eu estava chegando lá fiquei tentando fazer funcionar. 6 para 6h30, mas 6h30, eu cheguei na casa desse meu amigo. E vi ele tão estranho, tão diferente. Eu fiquei lá para falar com ele, para pedir, para tentar rebocar o meu carro para casa, que era da casa dele mais para frente um pouco aqui, rebocar o meu carro que estava quebrado. E ele me deixou esperando quase meia hora, conversando com o casal. E quando terminou, eu cumprimentei e falei com ele. E eu disse, eu preciso da tua ajuda. O meu carro morreu bem ali. Aí já faz muito tempo, foi 5 horas, agora é 7 horas, meu filho está ali, esperando. Eu queria que você me ajudasse a rebocar esse carro para casa. Ele falou, não posso. Não posso. Estou com essa moto aqui, ó, para ajeitar aqui. O meu carro não dá nem para tirar o carro daqui agora, né? Porque tem essa moto aqui para eu consertar. E eu não posso. Aí, no mesmo instante, vi chegando o pastor da igreja dele, Josias, um amigo meu. Eu falei, ô meu pastor, minha paciente agora precisa de você. O meu carro está quebrado ali. Deu um problema, ele morreu. Está perto daqui. Eu preciso rebocar ele para casa, que é mais ali na frente. Desde 5 horas aconteceu, já é 7 horas mais ou menos. Eu tinha ficado uma meia hora esperando ali, né? Ele demorou muito para me atender. Não sei porquê. A gente era tão amigo, tão feliz. Brincava tanto. Isso aconteceu com a maioria dos meus amigos. Do nada, eles passaram a agir de uma forma muito estranha. E aí, o pastor disse, fulano, pega meu carro. Pega uma corda aí, pega o meu carro. Ele, não, pastor, pode deixar comigo. Deixa que eu resolvo aqui, eu resolvo. Eu resolvo. Aí ele arranjou uma corda e foi pegar o carro do pastor. E quando eu entrei no carro, eu estava falando com a pessoa, acenando com a mão, ele disse, bora, bora, irmão, tô com pressa, tô com pressa. Eu achei ofensivo, eu não gostei daquilo. Não gostei. Eu quase falava para ele, amigo, aquele terreno que eu ia comprar do seu pai, eu descobri, seu pai estava preocupado, eu descobri que uma dívida de 70 mil foi paga, ele ficou festivo. E me ofereceu um terreno lá onde vocês fazem corrida, eu nem aceitei. Me ofereceu um chão de casa lá, eu não aceitei. Sua irmã, eu dei R$ 400 de produto da Herbalife, nem fui atrás de cobrar.
E agora, para me fazer um favor, você está me chamando, está dizendo, está com pressa, impaciente comigo, meu amigo. O que foi que houve com a nossa amizade? Eu quase falava, fiquei quietinho. Aí ele trouxe o carro, no carro do pastor, né, que ele não ia fazer. O pastor foi quem fez. Aí ele veio, eu falei, quanto foi? Ele, não, não é nada não. Eu falei, não, eu tirei do seu trabalho, você estava ocupado. Não, não é nada não, né? Vou concluir agora. Aí, recente agora, há uns 2 meses recentes, o meu filho, ele tinha um dinheiro e foi dar de entrada em uma moto. E nós fomos comprar a moto a um amigo. Só que a moto precisava montar umas peças. E o filho desse meu amigo é mecânico hoje. Ele trabalha numa loja de peças. E ele ainda está desenvolvendo. Ele já sabe muito. Mas ele aprende um pouco ainda. Tem umas dicas do pai, que é esse meu amigo, da infância, que a gente caçava, que a gente ia para a rua, que a gente brincava muito. Que depois de muitos anos eu vim e preguei na igreja dele, Assembleia de Deus de Madureira, do pastor Josias. Preguei várias vezes. Me apresentaram como pastor Francisco Lima, que ele me conheceu na infância como Chico. E depois, adolescente, rapaz, e adulto já era Francisco, normal, Francisco normal. Não tinha ofensa de nada, né? E aí, voltando, o filho dele, o mecânico, gente muito fina, gente boa, assim como ele é uma pessoa boa, né? Por isso que eu não estou mencionando o nome dele, estou apenas contando uma experiência aqui. Sobre o meu nome, parece que o meu nome ofende os amigos, né? Atrapalha. Aí, o filho dele disse, eu preciso terminar de conectar o dispositivo da buzina, da moto, e o painel da moto com velocímetros, as coisas aqui. Eu preciso de umas dicas do meu pai. E eu vou lá contigo, na casa do meu pai, para terminar isso. Aí eu me lembrei que quando eu cheguei lá, eu vi ele muito apressado, dizendo que tinha um serviço para fazer e que não podia. Aí eu fui e falei para ele, olha, não é por nada não. Mas se você for fazer esse serviço, não diga que é para mim. Porque na verdade ele estava fazendo pelo dono da loja lá. Ele trabalha, não é com o pai, trabalha com o dono da loja em Lagoinha. E o pai trabalha aqui mais na rasteira. Eu disse, não diga que é para mim, porque se for ele vai dizer que está sem tempo, que não vai poder. Porque eu lembrei da minha, eu não posso, foi o que ele falou para mim, né? Eu já conheço essa situação. Aí quando ele chegou lá, ele disse, não, tudo bem. Quando ele chegou lá comigo, eu disse, pai, preciso de uma dica aqui. Ele disse, eu não posso, eu estou de saída para Russas, eu não estou com tempo, eu não vou poder. Mas vai abrindo a caixa aí, tirando o farol para fora aí, tem a fiação que eu vou te dar umas dicas. Aí eu vi ele, ele saudou. Aquela forma muito caladinho assim e tal. Como aquela pessoa que não é uma persona grata. Eu chegar no lugar e não ver a alegria, né, que havia. Não ver aquela amizade, né? Aí ele veio e dizendo, isso aqui você tem que levar para lá, isso leva tempo, não é assim, né? O tempo é curto, isso aqui não se aprende de uma vez e ali e tal. Mas dando as dicas, e ele é muito fera, viu? Ele é muito conhecedor. Né? E foi montando tudo. E aí no final ele olhou para mim, aí deu um sorriso amarelo e disse, irmão Chico! Aí o filho disse, não pai, Francisco. Francisco não é Chico não! Eu falei, é a mesma coisa, tá tudo bem. Ele, você lembra, a gente saía, né? A gente caçava, andava, brincava, ia lá na rua, você fazia brincadeira, pegava um pedaço de bolo, jogava na parede, pegava e comia. Eu digo, eu fazia aquela zoeira toda. Aí, pois era irmão Chico, né? Aí eu estava lá para consertar a moto do meu filho. Eu achei decente o filho dele. Não, pai, não é Chico, é Francisco. Porque assim, se o delegado de polícia estivesse lá, e o nome dele fosse Francimar, e quando era criança foi chamado Ismazim, ele ia dizer, você é o Ismazim? Não. Doutor Francimar. Era, doutor Francimar. Se fosse um prefeito, João Arruda. Mas criança, se fosse Rudinho. Aí, Rudinho. Não, doutor Arruda. Seja quem for. Mas aí o pastor Francisco Lima, que ele conheceu, que eu preguei várias vezes na igreja dele, e com muito conhecimento, diga-se de passagem. Se o meu amigo trabalha hoje, tem uma grande casa, uma grande oficina, ele ralou, ele ralou, assim como o filho dele está ralando e outros amigos. Todo mundo guerreia, batalha muito. Tem outro amigo dele, amigo meu também, gente boa, que tem outra oficina que trabalha com carro. Já consertou o meu carro algumas vezes. Ele é muito esforçado, muito bom. Né? Enfim. Então,
ele só se lembrou de quando eu era de criança para adolescente ali, nem de quando eu aceitei a fé, que tinha que era conhecido como o irmão Francisco, já tinha de ser o Chico, aquela pessoa que ainda não tinha nem conhecido a fé, lá do passado, como se mais de 30 anos do meu trabalho não tivesse reconhecimento, e que aquele pastor lá não merecia nem ser chamado pelo nome, tinha de voltar o apelido lá atrás, né? Eu acho isso uma coisa estranha, como se o meu nome atrapalhasse, não faz sentido, né? Vamos lembrar do passado, vamos brincar no passado. E no presente, eu sou aquele mesmo? Não sou. Porque aquele Chico, aquele menino, aquele adolescente, caçava de espingarda e matava rolim, matava outros pássaros. Já o Francisco, depois que o tempo passou, eu tenho a tendência de ser vegetariano ou vegano. Tem um monte de pássaros aqui no meu terreno, no meu quintal, eu não mato mais os bichinhos, eu mudei, sou outra pessoa. Então a mudança do nome é para o nome ser o nome da pessoa, não é nada demais, né? Mas aí eu conversei com um parente e disse assim, o que será que houve com o meu amigo? Eu notei ele tão estranho comigo. Aí o parente, que eu não vou citar nome, disse assim, é porque tem umas pessoas que quando trabalham bastante e começam a juntar um dinheiro, eles só querem valorizar pessoas que estão no mesmo patamar financeiro. Aí se vê, no caso você, que disse que abriu mão de ser pastor de igreja e pastor itinerante, e ficou do lado do pobre, daquele que Jesus disse, venha possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo, que eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Aqueles que o Messias disse, que vos lembreis dos pobres. Como eu passei a pregar essa doutrina, então não posso nem ser chamado pelo nome de Francisco, igual Francisco de Assis, que era filho de nobre, de gente rica, e que pegou a parte da herança, distribuiu para os pobres e peregrinou, São Francisco de Assis. Então nem o meu nome tem de ser Chico, tem de ser rebaixado, porque tem de ter dinheiro, senão nem pelo nome pode ser chamado. Tem de ser o apelido quando era criança. Não é estranho? Eu acho que em alguns dos casos, quando a pessoa chama a pessoa irmão, fulano, aí procura apelido de quando era criança, é tentando rebaixar. Mas, meu amado, seguir o caminho que eu segui é ser nobre, não é vergonha não. Pode me chamar do que você quiser, de Chico, de qualquer coisa. Roupa que dá em Chico, dá em Francisco, tanto faz, né? O importante é amarmos ao nosso Criador, amarmos o nosso próximo, né? Então, meus amados, é isso aí. Quando você serve ao Criador, até o seu nome parece que incomoda as pessoas, né? Ok. Essa é uma experiência minha com os amigos, é uma coisa simples, e não aconteceu só esses casos, esses 3 casos, no caso do presbítero que se tornou o pastor Agacildo, né, que Chiquinho, tudo bem, Chiquinho? Aí depois, ô, pastor Francisco. E no caso desse meu amigo, e no caso do outro meu amigo, filho da minha professora, que ficou triste, meio zangado comigo, e nunca mais se sentiu à vontade em me ver, e eu também não fiquei mais à vontade, porque eu cometi um crime. Eu fui dizer para as pessoas que o meu nome não era um apelido. Eu fui dizer assim, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Francisco. Francisco Lima, pronto. Então isso ofendeu. Faz sentido? Não tem sentido, né? Então, meus amados, é isso aí. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostar do nosso conteúdo, dê um like. Comente o que você acha disso, se já aconteceu algo parecido com você. Vou deixar aqui embaixo o meu zap, se você tiver alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, tem alguma coisa interessante que você queira conversar conosco. Vou deixar também o meu Pix. Essa está sendo a minha obra que o Pai me deu para fazer. Eu tenho o meu trabalho que é fazer desenhos, mas tenho desenhado pouquinho, devagarinho, porque tenho estado doente, falta de circulação, de tanto estar sentado. Então, esse é o nosso trabalho. Um beijo para todos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.